Olá, tudo bem? Eu sou o professor Romualdo Ferreira e estamos com uma série de programas especiais, agora no mês de janeiro de 2026, e do programa Pensar Educação. O programa Pensar Educação desta edição especial traz hoje o psicoterapeuta Alexandro Gomes, que, de certa forma, eu gosto que a pessoa mesmo se apresente. Então, se apresente, por favor, para os nossos telespectadores. Tudo bem. Alegria estar aqui, Romualdo. Romualdo, conhecê-lo e parabenizei pelo programa tão necessário, né, a gente pensar sobre educação. Meu nome é Alexandro Gomes, eu sou psicoterapeuta, atuo também com hipnoterapeuta também, sou delegado de polícia de carreira e tive experiência docente por 11 anos. Então, é isso. Fantástico. Então vejam só, docente, psicoterapeuta, trabalha com hipnose e é delegado de polícia. Se associando a tudo isso, o Pensar Educação trouxe este jovem cidadão, esse ilustre professor, que eu costumo chamar, os professores nunca deixam de ser professor, Exato. né? Para o Pensar Educação, para discutir temas relevantes à psicologia, à psicoterapia, dentro de sala de aula. Então, no ambiente escolar, de uma forma geral, como a psicoterapia pode ser aplicada, pode ser trabalhada? Uhum. Poderia nos... Sim. Em primeiro lugar, a gente precisa fazer um diagnóstico, porque claro que nós temos problemas mais ou menos gerais, mas às vezes tem certas unidades, digo unidades, eu falo, pode ser escolas, universidades, ou o que for, que tem nuances diferenciadas, até dependendo da região também. Mas o que normalmente se vê, né? Normalmente se vê problemas, atualmente, né? Problemas de foco, problemas no aprendizado, principalmente por causa das redes sociais e esses usos desses maquinários eletrônicos estão fazendo com que crianças, adolescentes e adultos também tenham essa dificuldade de parar e ter um tempo ali, às vezes 10, 15 minutos, de fazer uma leitura com atenção, com foco, com concentração, né? Com retenção. Nós temos tido problemas de ansiedade também, alunos com dificuldade até de se portar bem para fazer um trabalho, por exemplo, se tiver que apresentar perante uma turma, perante o professor, ou a ansiedade relacionada a fazer uma prova, sem que ele entre ali num colapso, no que a gente chama de dar branco, né? Temos problemas também no sentido de interrelacionamento entre os alunos ou alunos com professores. Tanto é que aqui e acolá a gente tem visto essas notícias, né, de conflitos, de aluno ameaçando o professor, ou aluno sendo rebelde em sala de aula, ou aluno agredindo outro aluno, seja fisicamente, seja com palavras. Então, esse trato, nesse interrelacionamento, também é um diagnóstico que a gente tem visto com bastante frequência e que precisaria ser trabalhado também nesse ponto. E um outro ponto que eu destaco também é o diagnóstico em relação ao problema de confiança, de confiança e autoestima, principalmente em razão dos chamados bullying, né, de expressões, gestos ou posturas de alunos em relação ao outro, porque se veste de tal maneira, ou porque fala de tal maneira, Pinta o ou cabelo de tal cor. ou por conotações sexuais, ou o que for. E isso tem gerado impactos, né, às vezes até traumáticos, nessa postura de autoconfiança, nessa postura da pessoa se ver inserida num contexto, por exemplo, ali de uma sala de aula ou de um grupo. Então, tudo isso tem implicação. Estou falando aqui dos principais, né? Então, como é que eu vejo, né? É preciso que enfim, a direção, a coordenação da unidade que for, seja da escola, seja de um grupo escolar, seja de uma universidade, que primeiro analise junto aos seus próprios participantes, seus próprios alunos, desses elementos, o que está acontecendo. O problema é o quê? É o problema no foco, é o problema no interrelacionamento, é o problema de ansiedade, depressão, uma coisa também que tem visto, porque cada um carrega as suas marcas, carrega os seus traumas também. De modo que se a instituição está preocupada só na parte técnica, que é importante, que você passe o conhecimento ali de matemática, de português, de geografia, de física, de química, ou no ponto de vista universitário, ou o que for, é importante, é. Só que se a preocupação é só essa, e você tem um grupo em processo de adoecimento emocional e mental,
a correta captação dessas informações técnicas está prejudicada. Eles não vão conseguir captar corretamente, não vão conseguir ter um equilíbrio necessário para que, de fato, eu esteja atento à aula, eu tenha um bom relacionamento com os meus colegas, eu tenha um bom relacionamento com a direção, com os professores. Por quê? Porque é preciso que eu pare e dê uma atenção a isso. Eu costumo dizer assim, a gente desenvolve aquilo que a gente dá atenção. Se a gente não dá atenção, a gente tem uma planta ali. Se a gente não dá atenção, a gente não se preocupa em colocar o sol necessário, não se preocupa em colocar a água necessária. Ela não vai sozinha prosperar. A gente tem que estar cuidando, né? Então, da mesma forma, como a gente cuida do ponto de vista técnico na sala de aula, nos assuntos, a gente precisa se preocupar com a saúde mental e emocional dos seus participantes. Então, é preciso que haja um momento, e algumas unidades já estão fazendo isso, países mais desenvolvidos já estão com projetos, inclusive, de proibição temporária considerável no acesso a componentes tecnológicos, para que as pessoas voltem a ter o contato, por exemplo, com um livro físico, que tenham momentos em que ele possa dizer, vamos dizer, entre aspas, desabafar do que está ali sendo mais difícil para que ele possa se gerir bem, ou seja, por que está tendo aquela ansiedade? Por que ele está num processo depressivo? Por que ele está apresentando aquele medo tão intenso? Por que essa tristeza está tão persistente? Por que essa raiva tão repentina? Enfim. Então, se a gente não tiver momentos, assim como a gente tem essa atenção voltada para o lado técnico, se a gente não tiver uma atenção voltada para o emocional e para o mental saudável, esse lado vai cobrar um preço. É como se eu não cuido do meu dente adequadamente, vai dar uma cara, vai dar uma dor, até que chame a atenção e dizer, ei, pare aí para fazer esse cuidado. Você repara esse cuidado. Isso. Então, o que a gente vê é que esses sintomas, todos eles, né, depressão, ansiedade, são sintomas de um descuido, né, de atenção que a gente deve ter com essas pessoas. Então, a psicoterapia, ela entra, não é necessariamente para que a pessoa... a preocupação não é só, você está com ansiedade, você está com depressão, você está... Não. A preocupação é que, independentemente do que você já tenha passado e esteja passando, que você se veja com outro olhar. Então, o objetivo principal da psicoterapia é que o sujeito ele se transforme. Ele tem um olhar diferente daquilo que está acontecendo. É como se eu estivesse aqui olhando, não estou enxergando bem. E a psicoterapia, então, coloca uma nova lente. Eu, então, passo a enxergar tudo aquilo que eu vivenciei com outro olhar. Então, até eu estava conversando aqui antes, o objetivo é possível gerar uma cura, por exemplo, de quem tem um trauma, por exemplo, pegar aqui um exemplo. Eu digo mas qual é a ideia de cura? A ideia de cura não é que a gente esqueça o que eu passei. Meu pai me magoou, minha mãe me abandonou, sofri um trauma lá na infância, algum abuso, alguma coisa. O objetivo não é que a gente apague aquilo ali. Na verdade... aprender a conviver com aquilo ali, né? Que a gente tenha um olhar saudável para aquilo. Então, o que é a cura? É que eu consiga olhar pelo que eu passei com uma postura neutra. O que é postura neutra? É que isso não desperte em mim emoções ruins, de raiva, ou de medo, ou de tristeza. Então, que eu consigo olhar e dali eu extraia um aprendizado. E por que é importante a gente não esquecer? Porque se eu vivenciei aquilo e agora eu entendi o processo de aprendizado que eu passei, eu posso ajudar outras pessoas. Aliás, eu posso ajudar a evitar que aquilo se repita e posso ajudar outras pessoas que já passaram por aquilo a ter esse olhar que eu já alcancei agora. Então, o objetivo da terapia é, quando eu me transformo, quando eu passo a olhar para mim com outro olhar, me transformo também interiormente, passo, portanto, a olhar os outros, minha família, os outros alunos, a direção, enfim, com outro olhar saudável, essa minha aura saudável, ela se propaga também. Porque não é só o mal que se propaga, o bem também se propaga. Só que hoje a gente vê muito mais posturas mais se propagando pelas redes sociais e etc., do que posturas boas. Por isso que a gente vive numa sociedade ainda predominantemente adoecida. Porque o que predomina ainda é o cultivo de ideias ou de objetivos que não são mais saudáveis. É o quê? É fofoca, é maledicência, pensamentos conflituosos, de
de querer magoar o outro, de querer prejudicar o outro. Isso é o que ainda se propaga mais, né? Aquela história, a má notícia ainda é que se propaga mais. Por isso que a gente vive numa sociedade adoecida. Mas no momento em que o que se propagar mais for algo mais saudável, a gente vai começar a mudar. Mas o ponto de partida é cada um parar e assim como a gente tem os nossos momentos de fazer a nossa higiene física, eu tenho o meu momento de alimentação, o meu momento de tomar banho, meu momento de trabalhar, qual é o momento que eu tenho de olhar para mim? De parar e dizer, peraí, por que eu estou sentindo tal coisa? Por que determinados pensamentos ficam rondando minha cabeça? Por que quando alguém fala alguma coisa, eu me magoo? Então, se eu não parar para fazer isso, quem vai fazer por mim? Não tem ninguém. Eu preciso, cada um, parar e dizer, peraí, eu tenho que ter um momento aqui. Né? Então, por isso que os profissionais dentro da psicoterapia, da terapia, enfim, eles têm esse olhar. Precisa dele necessariamente? Não, não precisa, mas você tem que fazer isso de alguma forma. Né? Pode ser num ambiente religioso saudável? Pode também, mas você tem que só tomar cuidado de verificar como que isso está fazendo. Mas o ambiente mais propício é num set terapêutico. Porque ali você está com outra pessoa que vai se dedicar exclusivamente a analisar o seu contexto de forma reservada, de forma ética, de forma profissional, e que você se sinta mais à vontade para aí sim ter aquele 1 hora, 2 horas que seja, de se voltar para você e começar a ver o mundo com outro olhar. E aí você vai colher, quando você muda sua postura interna, você muda seus sentimentos, você muda sua forma de pensar, é uma consequência natural que os seus comportamentos e suas palavras vão mudar também. Aí todos os resultados vão ser diferentes. É meio que uma passe de mágica. Fantástico. Mas o primeiro passo é essa decisão de eu paro para fazer uma autoanálise. Não fico só no automático. Eu só vou comer, dormir, acordar, trabalhar. Comer, dormir, acordar, trabalhar. Sim, mas quando é que eu paro para fazer essa análise? Então essa é a grande atenção que eu digo. Então a grande colaboração do sistema educacional é que os sistemas, né, as instituições, reservem um espaço e reservem um tempo para que os seus alunos, os seus participantes, aliás, não é só aluno não, é professor, é diretor, todo mundo. O porteiro, ali, todos precisam. Tenham momentos adequados para que, junto com certos profissionais da área, possam, portanto, se trabalhar. Fantástico, fantástico, professor. Inclusive, eu estava vendo um vídeo agora, essa semana, sobre um profissional que ele citava que o adoecimento das nossas crianças, muitos com diagnóstico de TDAH, de autismo, ele disse que o problema não está só nessas descobertas simples, não. Ele disse que são inflamações mentais causadas por novas tecnologias. Eu sou especialista em novas tecnologias na educação e eu temo muito a má utilização dessa ferramenta, que é uma ferramenta útil, necessária, fantástica e essencial, se bem utilizada, se bem aplicada. Porém, é uma arma e tem causado grandes danos, porque no exemplo dele lá, a gente vê a mãe. Espera aí, meu filho, eu estou ocupado aqui, estou fazendo isso. Pega aqui o celular. Espera aí que eu estou conversando aqui agora com o seu pai. Pega aqui o celular. E isso tem estragado, infelizmente, a mente de muitas de nossas crianças. Infelizmente. Mas é uma prática que, como estávamos falando agora há pouco aqui, a escola é o espaço que tem que ser trabalhado isso. Porque é essa criança, é esse aluno que vai chegar em casa e dizer, não, pai, mãe, vamos fazer isso. Como outro dia a gente estava discutindo aqui a questão da educação ambiental, da educação financeira. O nosso aluno, tendo essa formação, ele vai ensinar aos pais em casa, vamos apagar a luz, pai, vamos economizar nisso. É necessária a aquisição disso agora, pai? Eu vejo crianças, adolescentes, já tendo essas atitudes e práticas em casa. Isso eu acho fantástico enquanto professor. Isso muito me alegra. E tivemos também aqui nesse nosso bate-papo do Pensar Educação, profissionais da área de pedagogia, que são psicopedagogos, e que a gente fez essa pergunta. Qual a responsabilidade deles na escola, dentro da escola, do contexto escolar, em tratar algumas situações? Eles observam, eles identificam, mas direcionam para o profissional adequado, que é o psicólogo. Portanto, a necessidade hoje
de que todas as escolas tenham pelo menos um profissional. A gente sabe que é insuficiente um psicólogo para tanta demanda, mas é essencial. E, infelizmente, nem todas as escolas ainda estão preparadas, adequadas, até escolas privadas mesmo, não tem ainda esse profissional específico ali no seu quadro, né? Portanto, professor, seguindo aqui o nosso bate-papo, a gente fez qual seria o trabalho, né, da psicoterapia dentro da escola, dentro da sala de aula, né? E agora, enquanto instituição, as atribuições também desse profissional foi, de certa forma, já direcionada, né? E a importância dele, né? As atribuições e a importância desse profissional dentro do ambiente escolar. Sim, pronto. Até fazendo um gancho com a sua fala, de fato, nós vivemos um período de transição, porque assim, como você falou muito bem, a arma, né, digital, enfim, celulares, tablets, enfim, são instrumentos. E como todo instrumento que é criado ao longo da história, sempre ele está sujeito a ser deturpado, né? Quando foi criada a faca, foi criada para alimentação, mas passou a se utilizar para matar alguém, né? E assim com todos os demais instrumentos. Então, o problema não é o instrumento em si, é como que a gente faz uso dele, né? Então, e aí, como eu falei, tem muitos já países se atentando para isso, para dar um direcionamento saudável. E aí, na minha visão, quem são, né, os responsáveis por isso? Na verdade, eu vejo que é um tripé importante. Dentro do sistema educacional, esse estado mais saudável, não estou falando só de criança e adolescente, estou falando em adulto também. Existe um tripé aí. Existe o papel da família, que é extremamente importante, principalmente pai e mãe, né? A gente tem visto vários casos, é muito comum, aliás, de adultos desenvolverem certos problemas do ponto de vista psíquico ou mental em razão de certas convivências ou de certas mais experiências que teve com pai e mãe. Então, isso é quase que 100%. Então, o papel da família é um papel extremamente importante. Existe o segundo elemento do tripé aí, que é a escola, né? Dentro da parte técnica, obviamente, mas também dentro de um espaço saudável que permita que aquele participante, aluno, professor ou diretor tenha um espaço, uma abertura para falar. Porque às vezes nem sequer isso tem, né? Não se admite ou não se pensa sobre isso. E o terceiro elemento, que é justamente o profissional da área de saúde, né? O psicólogo, o terapeuta, o psicoterapeuta, enfim. Então, esse tripé agindo em conjunto é o melhor dos cenários. E para isso é preciso que, de fato, você falou aí, um psicólogo é insuficiente. Porque eu costumo dizer assim, onde tem um é quase que não tem nenhum, né? Porque ele pode adoecer, ele pode tirar férias, ele pode ter... E sem falar que a demanda é gigantesca e tende a aumentar. Justamente por esses fatores que nós estamos falando de vivermos numa sociedade que tem muitos componentes que facilitam com que as pessoas adoeçam psicologicamente ou mentalmente. Então, essa demanda ela é crescente, né? A gente tem notado demandas crescentes em várias áreas, né? Do ponto de vista de distúrbios para infância e adolescência, de depressão, de ansiedade, crescentes em termos de violência doméstica. Então, a gente tem notado isso. Então, se não fizermos uma boa atuação conjunta desses três componentes, família, escola e profissionais da saúde mental, creio que a coisa ainda vai piorar muito. Então, é preciso que haja essa análise conjunta, que as instituições tenham uma atenção, tenham um olhar, tenham um cuidado maior para realmente ter profissionais ali que ajudem nessa área, né? Porque a escola vai prosperar muito. É claro que esses componentes curriculares, eles analisam a questão técnica, mas, repito, se os seus participantes, os alunos, enfim, professores, diretores, eles não tiverem uma boa saúde mental e emocional, essa parte técnica ela não vai alcançar uma nota 10. Um resultado tanto é que de excelência. Né? De excelência. Quando a gente vê pessoas se preparando para provas, por exemplo, vamos pegar aqui provas de concurso, por exemplo, você vê que 50% é técnico, mas 50% é emocional.
Então, se a pessoa estiver ali num desequilíbrio, ela vai colocar a perder até o que ela sabe, né? Então, é assim que eu vejo. E um exemplo que o colega citou aí do nervosismo que leva quando algumas pessoas até adultas vão fazer a apresentação. Ontem uma colega minha, que é até da área de saúde, fizeram um curso agora e ontem era a apresentação final. E eu estive na casa dela, que a gente fui lá resolver uma situação e até tomar um café, e ela estava nervosa de manhã cedo, porque ia fazer essa apresentação. Eu digo, mas é incrível como de fato afeta, né? Ela disse que estava daquele jeito. Ela disse, tenha paciência, tenha calma, respire. Mas há uma preocupação de fato, e esse sentimento você deixa às vezes até transpor para quem está ali observando Sempre. né? Outro dia estivemos aqui uma pessoa sendo entrevistada e João Moreno estava ali fora visualizando as imagens. Aí depois disse para ela, você estava nervosa, você estava prendendo a respiração, você estava querendo segurar a cadeira, e isso acontece, né? Porque ela disse que estava com medo do que ia falar e também com o tempo. Eu disse, não vamos nos preocupar com o tempo aqui. Existe sim o cronômetro, mas não vamos nos preocupar com o tempo. E essa questão de discutir dentro do ambiente escolar esses temas, como a gente já frisou aqui bem antes, tem que envolver direção, professores, equipe técnica que vão desde o coordenador, o supervisor, até a pessoa lá da merenda escolar, da cantina, o porteiro, aquele que faz a limpeza, porque acontecem atritos também. A gente fica observando que em algumas escolas o aluno, já com aquela formação inadequada em casa, porque a escola em si é só o ambiente, o espaço onde se propaga uma educação formal. Mas existe o trabalho familiar. E a escola tem que trazer o grupo familiar para dentro de casa e trabalhar com o psicólogo, com terapia, esse pai e essa mãe também. Porque senão ele vai formar aquele adolescente ali que passa pelo zelador como se o zelador fosse uma tartaruga. Uhum. Se não observar direito, ele pisa. Portanto, são observações, são colocações que nós temos que ter essa preocupação. Não é isso, professor? E sobre isso eu destaco, quando você falou aí que a menina ia fazer a apresentação e já estava nervosa e tal, grandes pensadores, grandes pesquisadores já notaram isso, como Bessel van den Kolk, por exemplo. Ele diz, olha, o corpo ele guarda, ele expressa aquilo que eu cultivo interiormente. Então, é claro, quem está fora assim percebe alguma coisa, mas é o profissional da área que vai saber exatamente identificar aquele elemento e utilizar aquilo para uma transformação para a pessoa. Porque o que acontece? Quando alguém expressa alguma coisa que não é saudável, isso é um sinal. É um sinal que indica para o profissional ali aonde ele deve trabalhar. Por exemplo, se uma pessoa está indicando uma ansiedade em relação a algo que está para acontecer, isso é só um sintoma de que há algo dentro dela. Por que gera essa ansiedade? Ela faz essa projeção futura do que vai acontecer, por exemplo, a apresentação de um trabalho, a realização de uma prova, o que for. Isso que é futuro, portanto, isso não existe, isso ainda está, vamos dizer assim, no campo das ilusões. Só que para essa pessoa ela é um estado presente. Por quê? Porque se é algo que vai acontecer ainda daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, eu já estou tendo sintomas, então essa desconexão é um sinal. É um sinal de que eu não estou gerindo bem o meu psiquismo. Por quê? Aí é que precisa ser investigado. Do mesmo jeito, quando eu volto para trás, eu estou num processo, por exemplo, depressivo. A pessoa está num processo depressivo. Porque, por exemplo, lá quando tinha 7 anos de idade, sofreu um abuso. E a pessoa, por exemplo, tem 30 anos. Aquilo que aconteceu lá aos 7 anos, para essa pessoa não é passado, é presente, porque está expressando sintomas, seja de medo, seja de isolamento social, enfim, o que for. Então, esses sintomas que a gente chama de desequilibrantes, eu vou citar os 3 principais, que é medo, tristeza e raiva, é um caminho que o profissional precisa pegar como
É como se fosse assim, se eu percebo que você está com uma pele inflamada, eu sei mais ou menos qual é a origem. Então, e do ponto de vista psicológico e mental, isso é muito mais sutil, é muito mais, não é tão fácil de chegar, né? Então, por isso que precisa dessa análise terapêutica. Então, quando alguém expressa isso, é preciso fazer essa investigação. Por que essa pessoa, então, está aprisionada ali naquele evento que não é passado, entre aspas, passado, mas que para ela é presente? Por que ela está antecipando coisas também de um futuro que muitas vezes pode nem acontecer, mas que ela fica ali pensando sempre algo que é catastrófico, algo terrível, enfim. Então, isso é o trabalho que a gente faz, né? De dizer, espera aí, vamos parar, vamos analisar, você vai se conhecer, descobrir por que está acontecendo e corrigir. Então, esse é o ponto que eu queria destacar aqui. Ótimo, professor Alexandro. Agora eu faço a seguinte pergunta: quais os principais desafios ou impasses que se colocam em uma boa atuação no seu campo especificamente, voltado para o ambiente escolar? O primeiro desafio que eu tinha falado é dar uma atenção a isso. Porque hoje o que eu vejo é as pessoas atentas apenas à parte técnica, atentos à parte financeira da instituição, atentos à contratação de profissionais, tudo isso é importante. Lógico, Mas eu repito, o quanto que se está atento à saúde mental e emocional dos seus integrantes. Então, se a gente não reserva um espaço para isso, é como eu falei, se a gente não está atento ali a regar a flor, ela vai murchar, ela vai dar sinais ali de que algo precisa ser corrigido. E os sinais é justamente esses episódios que acontecem dentro das instituições. Episódios de agressão, episódios de surtos, episódios, enfim. Então, o primeiro desafio é isso, os seus dirigentes, enfim, todos aqueles que têm algum tipo de competência ou atribuição ou poder para isso, que dediquem a atenção a isso. E não pensem que estão isentos, não, porque nós vivemos numa sociedade e todos nós estamos interligados. Às vezes, aquele profissional, aquele dirigente que é negligente em relação à atenção que deve se voltar aos seus integrantes, às vezes isso faz com que um integrante ali, na sociedade, atue às vezes contra a própria dirigente, ou contra um filho, ou contra um pai. Então, assim, nós estamos todos interligados. Então, não é só uma questão não é só um pensamento institucional, é maior que isso, é um pensamento social. É a gente abraçar a nossa corresponsabilidade de que os nossos gestos, eles servem não só de exemplos pessoais, mas servem também de um impacto positivo ali. Então, se eu tenho um poder para ter uma maior atenção para saúde mental, para saúde psicológica, que não faço, eu estou gerando um impacto negativo por omissão, no mínimo por omissão, né? Então, esse é o primeiro desafio, separar, ter atenção para a saúde mental e psicológica no ambiente educacional. Segundo ponto, grande desafio aí estou falando das pessoas em geral, aí estou falando aqui dos alunos, também diretores, professores, é as pessoas reconhecerem que é importantíssimo ter um espaço pessoal para se trabalhar. Tomar uma decisão de que eu preciso dar um tempo para olhar para mim, para as minhas dores, para aquilo que me incomoda, para aquilo que me magoa, para aquilo que me gera tristeza. Porque se eu não tomar essa decisão, se eu for ficar só levando a vida, como diz a música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, vai levar para onde? Não sei. Mas não é para onde você quer, porque você não está dando o direcionamento. Então vai ser as pessoas, a instituição, a religião, ou o que for, que vai lhe guiar, né? Então você tem que tomar essa decisão de querer se trabalhar e abrir espaço para isso, porque tem gente que fica ali numa forma de pensar fixa. Não, eu sou assim, vou morrer assim, aí fica difícil, né? Como dizia minha avó, pau que nasce torto, morre torto. Tem aquele ditado popular antigo. Né? Que é um ditado que é verdadeiro e não é. É verdadeiro o pau que nasce torto. Se não fizer nada, ele vai morrer torto. É verdadeiro nesse aspecto.
Mas se você tem um pau que nasce torto, mas se você começa a colocar aquelas Uma plataformas, hastezinha uma para haste, amarra e tal, direcionar. com o tempo ele vai se reposicionando, né? Então, se isso acontece na natureza, o que dirá no ser humano, né? Ser humano. Então, eu cito como segundo desafio. E o terceiro desafio é que as pessoas se preocupem em cultivar um bom relacionamento com os demais, independentemente de interesses pessoais. Porque o que hoje a gente vê muito é assim, eu vou lhe tratar bem, mas o que é que eu ganho com isso? É uma espécie de toma lá da cá? Só que o que é que eu chamo a atenção? Quando eu atuo, por exemplo, eu expresso uma generosidade com o Romualdo, eu tenho que me realizar nesse ato em si, não tenho que estar pensando o que é que eu vou ganhar. Isso já é um ganho, na verdade. Né? Porque eu estou cultivando em mim uma qualidade que é própria da minha essência humana. Então, Tem que fazer bem a você primeiro. Exato. Bem a você em conexão com a sua essência humana. Com a sua essência humana. Porque não é, às vezes você tem assim, faz bem a mim, mas faz bem ao meu lado animal. Não, aí... Não é essa a visão. Não é essa a visão. É o fazer bem no contexto humano real. Né? Porque tem seres humanos que são mais animais do que animais. Né? Então, não é isso. Não como eu costumo dizer, não é simplesmente comer, dormir, né? Fazer sexo, porque isso até animal faz. Mas o que o ser humano faz de diferente dos animais? É justamente essa capacidade que o ser humano tem de crescer através de suas virtudes. Então, esse interrelacionamento ele tem que estar baseado nisso. Então, eu não posso aqui ter um gesto, por exemplo, com relação a qualquer outra pessoa e pensar só em mim. Então, eu costumo dizer assim, por exemplo, tem um preceito religioso até, que é muito mal interpretado, diz assim, olha, faça ao outro o que você gostaria que fizesse a você. É um preceito, eu diria que dos 3 preceitos mais fundamentais que existem, esse é um deles. Só que a gente precisa olhar isso com um olhar correto. Qual é o olhar correto? É que eu devo fazer ao outro o que eu gostaria que o outro fizesse a mim, mas eu preciso me posicionar como o outro, e não como eu. Por exemplo, para facilitar, vamos imaginar que você, Romualdo, gosta muito de buchada, certo? Mas eu gosto muito de filé parmegiano, mas você não gosta. Aí vamos imaginar o seguinte, eu vou lhe convidar para um jantar, para um almoço. Aí eu vou dizer, olha, se o Romualdo me convidasse, eu gostaria que ele fizesse um filé parmegiana, porque é o que eu gosto. Então, eu vou fazer isso para o Romualdo. Só que você não gosta de filé parmegiana. Então, para eu poder agir bem, eu deveria entrar no seu universo e dizer, ei, Romualdo, se você fosse convidado para um almoço, o que você gostaria? O que mais lhe daria assim, uma realização? Aí você diz, bom, uma buchada. Aí eu opa, então eu vou fazer uma buchada. Entende? É esse aspecto. Eu preciso, no meu interrelacionamento, ter o cuidado de entrar, ou pelo menos de buscar o máximo que eu puder, do universo do outro, porque cada pessoa tem a sua cultura diferente, o seu universo familiar é diferente, o que a pessoa viveu ou deixou de viver é diferente, os objetivos da pessoa é diferente. Então, como é que eu vou analisar isso se eu pegar o meu ponto de vista? Então, aí eu tenho uma grande chance de não realizar bem esse preceito, entende? Então, isso eu diria que é o terceiro grande desafio. Eu estava sorrindo aqui porque esse seu exemplo me fez lembrar um fato de minha adolescência. Eu, nas férias, fui visitar a fazenda dos tios de um colega meu. E era um período junino e tinha lá comida de milho. Então, e como minha mãe nos acostumou a comer o munguzá, polvilhando açúcar, era paraibana. E quando cheguei lá, a primeira coisa que eu falei para ele, quando eu vi o pessoal na cozinha fazendo, eu disse, Valdir, eu gosto de munguzá com açúcar. Como é que esse pessoal come aqui? Ele disse, com sal. Beleza, passou. Quando foi servir, estavam lá os pratos. Aí eu dei uma colherada, aí a tia dele disse, e aí, tá gostoso? Com sal. Eu disse, tá uma delícia. Ela fez, tenha vergonha de mentir, você gosta com açúcar, tá aqui o seu. Mas são situações
Isso aí, você citando o exemplo, eu aqui sorrindo, lembrando, me remeteu lá à E adolescência. é fantástico o seu exemplo, porque você quer uma distância maior de sal para açúcar? E eu dizendo que estava uma delícia, né? Por Exato. educação ali, aquela formalidade toda. Mas que, de fato, esse exemplo foi muito interessante. Mas, Alexandre Gomes, né? Psicoterapeuta, delegado de polícia, nós do Pensar Educação, que neste ano de 2026, neste janeiro, estamos fazendo esse programa especial, né? Trouxemos aqui o Alexandre, que com certeza iremos, no decorrer do ano de 2026, fazermos um programa específico, detalhando, né, o seu trabalho, sua atuação e a importância da psicoterapia no ambiente escolar. Eu gostaria que fizesse aqui seu fechamento, deixando uma mensagem e, como eu gosto sempre de pedir, faça uma indicação de um livro para que os nossos leitores possam, durante esse período de férias, fazer essa leitura e aprender muito mais. Maravilha. Bom, como mensagem final, eu diria que existe uma... Eu tinha falado de 3 aspectos principais, né? Eu falei de um deles, mas ficou faltando dos outros 2. Na verdade, um convite que eu deixo aqui para todo mundo, porque não só na qualidade de delegado de polícia que eu me deparo com vários cenários de uma realidade dura, né? Que envolve o relacionamento entre as pessoas, e também na qualidade de terapeuta. Então, eu costumo dizer assim que eu faço 2 investigações paralelas, uma de comportamentos criminosos e outra de uma realidade pessoal, mas são investigações, né? Com nuances diferentes, mas são essencialmente investigações. Só que na realidade terapêutica é uma investigação para tornar a pessoa mais saudável, né? Como delegado é simplesmente para cumprir ali aquele rito jurídico. Mas assim, existe um ponto que tem sido 100% presente, 2 na verdade, né? E que se as pessoas refletirem bem sobre eles, vão conseguir evitar uma série de problemas. Sobre os mais diversos aspectos. Quando eu digo problemas aqui, é problemas de saúde, é problemas financeiros, é problemas de relacionamentos, é conflitos, etc. Quais são eles? Primeiro, sempre que você for, antes de fazer algo, de tomar alguma atitude, pare e pense e responda a seguinte pergunta: quais são as possíveis consequências desse meu comportamento? Então, eu repito, sempre antes de você agir ou falar qualquer coisa, pare e responda a seguinte pergunta: que consequências possíveis podem ocorrer em razão desse meu comportamento? Porque isso vai lhe dar um bom direcionamento para que você faça uma melhor escolha. E segundo, é uma conclusão que eu tenho tirado depois de muito tempo já de experiência pessoal como delegado, como servidor, como terapeuta, como pesquisador, que eu me considero também, de várias áreas, notadamente na área da espiritualidade, da filosofia. Existe uma lei básica que é universal, que é a seguinte: tudo aquilo que sai de nós, para a gente volta. Então, eu vou repetir. Tudo aquilo que sai da gente, volta para a gente. Então, eu estou dizendo isso para que cada um pare e pense o que você está emitindo. Porque tem gente que emite grosseria, que emite desconfiança, que emite raiva, que emite inveja, e quer que volte para si um ambiente de paz. Isso não vai acontecer. Assim como eu não vou plantar uma semente de laranja e vou esperar colher maçã. Isso não vai acontecer. Se eu quero colher laranja, eu tenho que plantar semente de laranja. Então, se eu quero uma realidade para mim com mais paz, com mais harmonia, com mais compreensão, com mais paciência, é isso que eu tenho que expressar, que eu tenho que me esforçar para emitir. Porque é isso que vai fazer voltar. Isso tudo, claro, requer uma explicação muito mais profunda, mas eu estou só falando a conclusão que eu particularmente cheguei e que eu valido a cada momento, a cada acontecimento. Aquilo que nós emitimos, o que cada um emite, volta para si. Então, tome cuidado com aquilo que você está emitindo, pelo que você sente,
pelo que você fala e pelo que você faz. Procure sentir sentimentos mais saudáveis. Procure falar palavras mais consoladoras. Procure adotar gestos que sejam mais coerentes com o comportamento humano e não com o comportamento animal, né? Animal que eu falo no sentido grosseiro, né? Para que volte para você coisas saudáveis e não uma realidade mais tóxica, tá? E em relação à parte do livro, eu gosto muito, claro, eu sou um amante dos livros, eu tenho uma biblioteca pessoal em casa, tenho outra digital, mas eu gosto muito, prefiro os livros físicos, ainda sou amante dos livros físicos. E eu gosto, a minha preferência em termos de indicação, são livros curtos, claros, objetivos e que trabalhem não só o que a gente chama de mente consciente, mas a mente subconsciente, que é, na verdade, a realidade principal que a gente trabalha no universo terapêutico. E eu diria que o grande destaque, se eu tiver que indicar um, né, é bem difícil, mas se eu tiver que indicar pode indicar mais de um, pode indicar. Eu indico O Cavaleiro Preso na Armadura, de Robert Fisher. Robert Fisher. Ele é um livro que, se você tem uma leitura normal, você termina ele em 3, 4 horas. Né? Falando aqui na média. Né? Se a pessoa ler rápido, você consegue ler até menos de 1 hora, mas na média você vai levar 3, 4 horas. E é assim, um enredo que ele trabalha com personagens e com etapas ao longo da trajetória desse cavaleiro, que a gente vai se conhecendo enquanto ser humano e vai vendo o quanto que aquele cavaleiro se transforma ao passar pelos desafios que ele passa, que são 3 desafios, que o livro traz como castelos. Né? Então, assim, você vai conseguir... Eu já li esse livro mais ou menos umas 7 ou 8 vezes, e cada vez que eu leio, mais elementos aparecem. Porque cada um, por exemplo, quando eu li a primeira vez, não é o mesmo Alexandre que eu li a 7ª. Porque a gente se transforma, a gente vai vendo o nosso mundo de uma forma diferente, a gente vai se transformando a cada momento, né? Então, é um livro assim que eu destaco fortemente, porque ele trabalha muito bem esses 2 universos mentais, não só o consciente, mas principalmente essa realidade subconsciente. Né? Muito bom, obrigado pelas indicações e mais uma vez agradecer a presença aqui do ilustre professor, psicoterapeuta e delegado de polícia Alexandro Gomes, que nos brindou o Pensar Educação, e sua fala nos remete a um projeto que ele já tem conhecimento e eu que divulgo sempre aqui em cada entrevista, que é Arquitetos da Paz, né? Arquitetura de Paz é um projeto fantástico, né? Elaborado aí por nossa psicóloga Valéria Laranjeiras, e que hoje até eu citei um exemplo aqui agora há pouco, com um menino quando falávamos aqui sobre história, que nós temos que ter esses hábitos, e você citou muito bem aí. Por exemplo, você vai no trânsito, questão do trânsito, e vem um sujeito querendo entrar ali, eu simplesmente sempre já fazia, agora estou fazendo muito mais. Eu vou deixar, eu estou apressado, às vezes eu estou com horário marcado, mas eu deixo, porque eu não sei o que é que está passando na cabeça daquele cidadão, eu não sei se ele brigou em casa, eu não sei se ele brigou na escola, no trabalho, ou está prestando socorro. Então, temos que deixar passar da vez. Eu acho que essa prática que nós temos que continuar sempre. Esse seu exemplo, muito bom, bem do cotidiano, né? Ele tem dois pontos importantes. Como você bem falou, né? Olha, eu deixo passar porque eu não sei o que ele está passando. Isso é verdadeiro. E isso, inclusive, pode ser ampliado para toda e qualquer outra realidade. Quando alguém me xinga, quando alguém tenta fazer alguma coisa contra mim, no trabalho, qualquer outra situação, né? E a gente sempre tem que pensar assim, alguém está fazendo aquilo ali, se alguém está querendo me ferir, essa pessoa já está ferida. Isso. E, portanto, ele está expressando isso que ele traz dentro de si, né? Que a gente costuma dizer, cada um dá aquilo que tem, né? Essa é uma nuance importante. Agora, a nuance mais importante é o que a gente chama de autoconhecimento. O que é o autoconhecimento aplicado a esse caso que você falou aí? Antes, certamente, o que acontecia? Você explodia. Acho que xingava ou queria matar a pessoa, não sei o que é que... Não deixava passar. Ou não deixava passar, ou fica em disputa ali. Então, assim, o que é o autoconhecimento aplicado a esse caso? É eu parar e pensar, peraí, aconteceu esse episódio, a gente vai ter que fazer isso depois, né? Não necessariamente precisa fazer depois, pode ser feito antes, mas é mais difícil fazer antes.
A pessoa sozinha, a não ser que esteja no ambiente terapêutico. O terapeuta já vai antecipando muitas coisas que a pessoa não precisa passar. Por isso que ela evita muitos problemas também, né? É um grande benefício também da terapia. Mas vamos imaginar aqui o mais comum, que é o episódio passou, aconteceu, dialogou algum problema. Você saiu do trânsito, teve uma confusão, teve uma briga, ou alguém quase matou o outro, enfim. Então, qual é o autoconhecimento aí? É você parar e pensar e fazer o seguinte, peraí, não foi alguém me cortou e deu um salto para o momento em que eu estava agredindo a pessoa. Não, existe um passo a passo aí. Alguém me cortou, o sangue subiu para a cabeça, o coração começou a bater mais forte, eu comecei a pensar coisa ruim, daqui a pouco já abaixei o vidro, daqui a pouco já xinguei, dei o dedo, ou daqui a pouco já saí do carro. Então existe um passo a passo pessoal de cada um em todos os acontecimentos. A gente está citando aqui o exemplo do trânsito, mas cada um aí sabe onde é que o sapato aperta, qual é o seu calcanhar de Aquiles. Então é você parar e fazer essa análise, como é que o processo começa, para que você corte o mal pela raiz. Se você não fizer nada, por isso que existem estratégias terapêuticas para isso. Se você não fizer nada, vai acontecer sempre a mesma coisa. E, aliás, vai acontecendo cada vez pior. Por isso que a gente vê essas violências domésticas, por exemplo, que começam de uma forma e vão se intensificando. Isso. Porque em nenhum momento ninguém parou para fazer uma autoanálise. Quando eu digo ninguém, é ninguém mesmo. Ninguém que estava participando ali daquele ambiente. Homem, mulher, enfim, todo mundo. Então, se você para e começa a se autoanalisar, você vai começar... É claro, se você puder fazer isso com um profissional, melhor ainda. Mas pelo menos que você pare e faça isso para que você possa adotar estratégias para cortar isso. Cortar desde o início. Por exemplo, uma estratégia que quando você vê isso da próxima vez, você simplesmente faça respira, foca na sua respiração e não a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você sai daquela turbulência emocional e você traz novamente o seu centramento para algo que está no seu racional. Então isso é uma estratégia rápida, simples, para que você não deixe a coisa degringolar, que a coisa avançar, não deixar como vai naturalmente, não. E por que isso acontece? Porque a gente precisa trabalhar isso. É que nem se eu quero, por exemplo, ser um bom engenheiro, eu tenho que estudar e tenho que treinar. Se eu quero ser um bom médico, eu tenho que estudar e tenho que treinar. Se eu quero ser um bom jogador, eu tenho que estudar e tenho que treinar. Tudo é assim. Então eu tenho que treinar, eu tenho que ter a prática. Então se eu não começar a praticar de alguma forma a minha gestão psíquica e mental, ela não vai surgir do nada. Ela pode até acontecer, de certa forma, através de muitos sofrimentos, daquela história de você vivenciar algo, sofrer e daquele sofrimento você, de repente, aprender. Mas não é necessariamente você precisa passar por isso. Você pode pegar um caso seu e se transformar e evitar uma série de outros problemas que você evitaria ali. Você não precisa passar por 10 problemas repetitivamente para poder dali se tocar. Se você, no primeiro, agir bem, parar e refletir bem, você vai evitar um bocado aí para frente. Ok, professor. Muito obrigado, Alexandre Gomes, por esses exemplos, por essa aula que nos brindou aqui no Pensar Educação. Eu que agradeço e coloco à disposição sempre. Muito obrigado.